A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 12 de abril de 2024, uma sexta-feira. Como é bom terminar a semana melhor do que começou. Eu espero que essa semana tenha sido de paz. E agora vamos nos preparar para um final de semana também na paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra que encontra-se no Evangelho de Mateus 14, 28 e 29, que diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Essa passagem acontece quando Jesus foi até o barco andando sobre as águas para ir ao encontro aos discípulos. A palavra diz que Pedro, quando viu Jesus andando sobre as águas, a princípio não reconheceu e pensou até que era um fantasma. Quando Pedro pensou isso, Jesus disse: Pedro, sou eu. E Pedro respondeu a ele, num ato de fé: Senhor, se és tu mesmo, que eu também possa andar sobre as águas para ir ao seu encontro. E Jesus disse: venha, Pedro. E o fim dessa palavra é que Pedro, ele começou a andar sobre as águas, olhando fixamente para Jesus. Quando de repente estava com um vento impetuoso, o mar agitado, com ondas agitadas, Pedro começou a olhar para o vento, começou a olhar para o mar e esse começou a afundar. Nesse momento, Jesus repreende Pedro, fala: você não tem fé, e tirou Pedro do mar. Irmãos, muitas vezes olhamos para Jesus, crendo no milagre, crendo que nós podemos andar sobre as águas, fazer coisas magníficas com Cristo. E isso de fato é verdade. Jesus nos autoriza a andar sobre as águas. Jesus nos autoriza fazermos o nosso ato de fé. E olhando para Cristo, olhando fixamente para Ele, o nosso desejo vai se realizando. Porém, nessa terra onde o príncipe das trevas reina, onde infelizmente o Satanás tem poder, começamos a olhar para as dificuldades, para as pessoas ao nosso redor, para os embaraços da vida e começamos a nos afundar. Mas nessa passagem, Jesus ele nos ensina que diante as adversidades, quando estamos vivendo o seu propósito, quando estamos caminhando rumo para Ele, para as suas promessas, precisamos olhar fixamente para Jesus. Não olhando para o vento, não olhando para a tempestade, não olhando para as pessoas ao redor, dificuldades e adversidades. Precisamos aprender a ficar com os olhos fixos para Jesus. Assim como Jesus nos exemplificou através da sua vida, através do seu evangelho. Mesmo ele sabendo que teria que passar pelo caminho da cruz, carregar sua cruz, passar pela crucificação. A palavra na carta aos Hebreus vai nos dizer que Jesus apenas suportou porque ele olhou fixamente para o Pai e para a alegria que havia de vir através do ato de sacrifício dele. Assim precisamos ser nós, aqui nessa terra. Olhar fixamente para Jesus e pensar na alegria que vai vir através do nosso sacrifício. A alegria da salvação, da vida eterna, olhar fixamente para a eternidade. Nós cristãos vivemos num mundo temporal, onde o tempo é essencial, onde as coisas perecem, envelhecem, tem passado, tem presente e tem futuro. Mas Cristo, ele está nos preparando para a eternidade. A eternidade não tem medida, a eternidade não é mensurável e a eternidade não faz parte do tempo. Nós precisamos nos preparar para algo atemporal. Na nossa mente, isso é difícil entender, é complexo entender, mas quando nós olhamos fixamente para a eternidade, para Jesus, para as promessas,
mesmo nas dificuldades, que é andar sobre as águas, andar sobre algo que pode afundar, que não dá estabilidade, nós conseguimos superar e viver o milagre que nós esperamos. A meditação de hoje diz: sem dar ouvidos a Deus, você nunca descobrirá o seu propósito. Precisamos ouvir o Senhor, precisamos estar atentos, quebrantados, dar margem para o Espírito prevalecer. Muitas vezes no nosso dia a dia é muito mais fácil nós dar margem para a carne, para os nossos sentimentos carnais, para a dor que sentimos, para a situação que vivemos. Mas para conseguir sobressair, viver além, nós precisamos estar sensíveis ao Espírito. Precisamos prevalecer aquilo que é mais forte, aquilo que é mais interessante. Saber compreender a voz de Deus, olhando fixamente para Jesus. Amém? A leitura bíblica de hoje está em Lucas 14 e eu quero compartilhar Lucas 14, do versículo 26 ao 35. 26 ao 35, que diz assim: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa-se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Assim disse Jesus. Jesus, ele diz que não adianta nós seguirmos ele de forma emocional, sem propósito, talvez num momento de emoção, largamos, até parece que largamos tudo, começamos a segui-lo, mas nós não calculamos o preço. E no meio da caminhada, não resistimos e desistimos de seguir Jesus. Jesus diz que quem age assim não serve para ser o seu discípulo. E ele faz essa metáfora. Quem não vai construir uma torre, quem não vai construir uma casa e planeja todo o dinheiro, se o dinheiro que ele tem vai dar para comprar terreno, vai dar para construir a casa completa? Pois se você começar a comprar um terreno e não tiver dinheiro para terminar a casa, você passará vergonha. E ele diz: qual rei que não vai para uma guerra e não vê quantos soldados ele tem e não olha também para a quantidade de soldados do opositor? Se você tiver menos soldado, você também passará vergonha, você perderá a guerra. Então, para seguir Jesus, precisamos ser conscientes, ser racionais, precisamos calcular. Jesus, ele diz que quem não consegue carregar a sua cruz, não consegue segui-lo. Muitas vezes pensamos que a nossa cruz são os problemas do dia a dia, são as dificuldades que nós temos. Não, e a cruz que nós vamos carregar ao seguir Jesus são as dificuldades que essa renúncia, que essa opção trará para a nossa vida. Será que quando você quer seguir Jesus, você suporta as pessoas te criticarem? As pessoas te chamarem de fanático? As pessoas falarem que você está parecendo um bobo? As pessoas falarem: o que você está fazendo nessa igreja? O que você está falando sobre Jesus?
Doutora Mariana, por que você não faz vídeo falando da medicina? Por que você quer falar de Jesus? Será que você suporta? Será que você suporta as pessoas falarem para você: você é tão boa, você é uma pessoa tão maravilhosa, o seu problema é que você é de Jesus. O problema é que você é crente, o problema é que você é fanática. Será que você suporta? Será que você suporta seus familiares ficarem te criticando? Será que você suporta você talvez perder clientes por causa da sua fé em Jesus? Será que você suporta as pessoas criticarem e zombarem de você? As pessoas se afastarem de você? Muitas vezes você perder dinheiro porque as pessoas começam a te deixar de lado porque você segue a Cristo? Será que suportamos isso? E pessoas que estão em países que perseguem cristãos, que são presos, que apanham, que são ameaçados, será que você suporta essa cruz? E Jesus está dizendo que nós, que para seguir Ele, tem que renunciar. Cristo, ele é uma pessoa muito sincera. Jesus é uma pessoa que ele deixa bem claro quais as suas intenções para conosco e as coisas que vamos perder para seguir Ele. Pois Ele mesmo diz que Ele não veio para trazer a paz, Ele veio para trazer a espada. E que a partir do momento que seguimos Ele, a nora ficará contra a sogra, o pai contra o filho contra o pai. Será que nós suportamos essa cruz? E Jesus, antes de segui-lo, diz: pensa em tudo que você vai perder. Pensa em todas as dificuldades que você vai ter. Pensa em tudo que você vai ter que renunciar. Pois se no meio do caminho você desistir, o sal perder o sabor, nada vai adiantar. Olha como a palavra do Senhor é maravilhosa. Olha como Jesus é verdadeiro, como Jesus, ele é honesto. Nós cristãos não somos enganados. E Jesus diz: se você por um momento de emoção não calculou o preço de me seguir e no meio do caminho você para de ter sabor, você para de ser cristão ou desvia, nada adiantou. Maravilhosa reflexão. Jesus, ele é muito honesto. Como é maravilhoso conhecer realmente Jesus. Ele é insondável, ele é inesgotável, jamais conheceremos aqui em sua plenitude. Mas o que precisamos saber sobre Deus, ele deixa bem claro nas Escrituras, na sua palavra. Deus abençoe a sua vida. E se você talvez agora está calculando se vale a pena, vale a pena. Vale a pena caminhar para a eternidade. Vale a pena viver a paz que transcende o entendimento. Vale a pena viver a vontade boa, perfeita e agradável de Jesus, mesmo que aos olhos do mundo não seja. Vale a pena. Jesus é o homem que vai dar a salvação para cada um de nós. Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus. E ele nos ama e com a sua misericórdia e graça tem o melhor para oferecer para cada um de nós. Deus abençoe a vida de cada irmão. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.